Estamos de volta. No bloco anterior eu perguntei ao meu convidado quais os interesses nos bastidores que permearam a implantação, a criação da lei orgânica do município de Guarujá. Nelson. Olha, na época teve alguns lobbies fortes. Na época nós colocamos na lei orgânica para criar a guarda municipal, por exemplo. Aí a polícia militar era contra, a polícia civil era contra a criação da guarda municipal na época. Houve muitos embates sobre isso, da criação da guarda municipal. Nós tínhamos uma funerária que nós colocamos que poderia ter o serviço gratuito funerário na nossa cidade. E na época só era funerária, uma única funerária que fazia todos os funerais da nossa cidade, e quem morresse aqui não podia, uma funerária de outra cidade, vir buscar o corpo aqui para levar para a cidade de origem dessa pessoa, né, para ser enterrada. E nós colocamos na nossa lei orgânica que poderia existir o serviço público gratuito para a prefeitura implantar o serviço funerário. Foi depois que o Rui Gonzalez implantou a funerária municipal, que parece que agora estão querendo acabar. Que vocês já tinham permitido, né? E nós já tínhamos permitido, que tinha um monopólio. Teve o monopólio do transporte na época, também foi um embate grande. Na época, com a aviação, com outras empresas, nós colocamos que poderia ter o serviço público de transporte na nossa cidade, acabando com o monopólio. Só que depois, o prefeito que acabou fazendo um contrato com essa empresa de ônibus, acabou dando 30 anos de exclusividade para a empresa de transporte, 15 anos, com mais 15 anos. Isso não contraria a lei orgânica? Contraria a lei orgânica, não. Contraria a lei orgânica nacional, federal, porque é proibido qualquer monopólio em qualquer serviço público. Mas, infelizmente, no Guarujá foi criado e acabaram, ninguém entrou na justiça contra isso. Mas, né? Teoricamente é nulo. Teoricamente é nulo. Se alguém entrar com ação, entrar tudo, é nulo, porque você não pode dar exclusividade do serviço público para ninguém. Tem que ser uma concorrência onde você deixa liberado, cada 5 anos você faz uma concorrência, alguma coisa assim. Mas na nossa cidade foi dado um contrato muito longo na época, com exclusividade para todos os tipos de transporte, inclusive de micro-ônibus, de peruas vans, de ônibus de município, qualquer tipo de transporte, a Translitoral que acabou tendo a exclusividade, né? Isso daí, a Translitoral é uma grande empresa, faz um trabalho. Bom, não sou contra a Translitoral estar aqui. Só que eu acho que tinha que ter oportunidade para outras empresas participarem. Gera qualidade, gera a concorrência, hoje as pessoas reclamam que ficam 40 minutos no ponto de ônibus, 50 minutos no ponto do ônibus, esperando para chegar no ônibus. Por quê? Porque só tem uma empresa, então não tem a disputa entre você tem um bar aqui, um bar aqui. Quem oferecer o melhor serviço é onde você vai. Sim. Tomar a tua cervejinha, tomar um refrigerante, né? Cabeleireiro é a mesma coisa, tem um cabeleireiro aqui. Padaria também, né, Nelson? Padaria também. Padaria também. Tudo é o serviço, melhor prestação de serviço. Qualidade. Mas, infelizmente, no Guarujá nós temos uma empresa só, então não tem a disputa pelo usuário do transporte. E sim, sabendo que a pessoa vai ser obrigada a ficar esperando, porque não vai passar outro ônibus, vai demorar 40, 50 minutos para atender o usuário que precisa trabalhar, precisa ir para o hospital, precisa ir para a escola, e acaba prejudicando uma população de hoje mais de 300 mil pessoas. Nelson, você emprega hoje quantas pessoas no negócio da família? Olha, entre as lojas, entre os restaurantes, mais ou menos umas 1.000 pessoas diretas. Ok. Mas nós temos muito empregos indiretos. Ok. Porque nós temos as fábricas que fornecem para nós. Sim. Você acaba dando mão de obra também. Ok. Então eu creio, mais ou menos umas 3.000 pessoas vivem em função daquilo que eu e minha família fazemos. Sem contar a Lipostiche, que a Lipostiche hoje está com 220 lojas. Sim. Espalhadas, com franquias, né? Que aí vai ter mais uns 1.000 funcionários. Tá. Nelson, você como empresário, como você vê a falta de planejamento do poder público de maneira geral, para preparação de mão de obra de maneira focada ao desenvolvimento ou à vocação de cada cidade? Porque aqui em Guarujá nós tivemos recentemente alguns exemplos, né? Quando veio para cá o Atacadão, que foi muito importante e é até hoje para a cidade,
houve uma dificuldade muito grande, porque não havia mão de obra, não havia qualificação profissional. Depois veio para cá o Carrefour, também uma grande obra, que não conseguia preencher os seus quadros. Eu lembro que, eu não sei se foi no caso do Atacadão do Carrefour, nós tivemos quase 20 mil inscrições e não conseguimos preencher 500 vagas. Depois nós tivemos o Habib's, que também não conseguia preencher. Agora nós temos o Porto numa velocidade de crescimento muito grande. As empresas muitas vezes querem um operador de empilhadeira e não tem. Estamos aí às vésperas da implantação da bacia de gás. Isso vai gerar uma economia, um movimento local. Guarujá pode ser uma base de offshore de operações da bacia, mas eu não vejo, eu não sinto que há uma preocupação real, na prática, de preparação dessa mão de obra. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo com tristeza, porque eu fui sempre um incentivador das escolas técnicas para a nossa cidade, para a nossa região. O governo Lula agora criou escolas técnicas em vários lugares do Brasil. Guarujá está contemplado para criar uma escola técnica. Na campanha, inclusive, nós falávamos dessa escola técnica, que montaria aqui no Jardim Progresso, no sítio, na Conceiçãozinha, né, que tem uma grande área lá. E agora parou os projetos. Eu creio que a professora Antonieta, que é professora do 1º de Maio, uma escola técnica também, onde lá formou muitas pessoas em contabilidade, em química, muitos cursos que na época do Jaime Dade, quando ele implantou o 1º de Maio, era uma escola muito avançada, mas depois foi deteriorando com os anos, e hoje forma poucas pessoas em pouca especialidade. Lá antigamente tinha carpintaria, marcenaria, tinha tudo. Hoje ficou reduzido a muito poucos cursos profissionalizantes, né? Eu creio que na nossa cidade e na nossa região toda, falta escolas profissionalizantes de verdade mesmo, não aquelas que aparecem em época de eleição, que um vereador cria comprometidas com o futuro da cidade, né? Pensando lá na frente. Tem que conversar. Parece que eu li no jornal outro dia que a Antonieta, a prefeita, foi conversar no SESI. Eu acho importante se a gente conseguir trazer um SESI para cá. Eu, quando fui deputado, o SESI queria vir para cá. O Senai começa agora, né, Nelson? E aí o Senai e o SESI queriam vir para o Guarujá, e na época o prefeito não deu a área para que eles pudessem vir para cá. Então eu creio que nós temos que fazer com que a Antonieta dê uma área para o SESI, para o Senai, para vir para cá, para a nossa cidade, fazer uma grande escola técnica, porque nós vamos precisar dessa mão de obra. Já precisamos hoje, como você falou. Qualquer grande empresa que vem para cá não tem a mão de obra própria. E aí, depois, acaba dando emprego para as pessoas de Santos, que tem um pouco mais de capacitação, porque é uma cidade mais antiga, né? Guarujá é uma cidade muito jovem, onde as pessoas são muito jovens. E essa juventude sai de uma escola normal sem uma profissão, porque na escola você não aprende na prática, aprende só a teoria. E na teoria não adianta, a pessoa quer alguém com prática já, né? O Hotel do Silvio Santos criou lá 700, 800 empregos, agora de ponto. São poucas pessoas da nossa cidade, a maioria veio de fora. O Carrefour mesmo, 500, 600 empregos, acabou muita gente vindo de Santos, Cubatão, Bertioga, e assim outras empresas, porque o empresário, ele quer dar oportunidade para as pessoas que moram na cidade, que é muito mais barato para nós, para o empresário, porque não tem o vale transporte, não tem outras coisas que você encarece muito para o empresário, né? Mas, às vezes, o que faltou todo esse tempo foi aquela política de que quanto pior tiver o povo, melhor para o político, né? Acho que nós temos que mudar isso daí. Nós temos que fazer a política do bem, a política, e que quanto melhor